Olá, povo querido, graça e paz a todos, queridos irmãos, que Deus o abençoe de maneira gloriosa. No nome do Senhor e Salvador Jesus, eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus, especialmente você que está esperando uma resposta e está se perguntando por que está demorando tanto, porque ainda não aconteceu. Não é que está demorando. As coisas elas acontecem no tempo certo. Há um tempo para tudo. Tudo que você precisa é ser paciente, orar e confiar no Senhor. Aqui no livro de Romanos, capítulo 4, versículo 19, você vai perceber que a gente nunca pode desistir da promessa, até porque a promessa ela só se cumpre na vida daquele que nunca desiste. No entanto, você que me ouve, certamente você está debaixo desta graça, debaixo da promessa. E o que tenho que fazer para viver essa promessa? Ou para que essa promessa se cumpra na sua vida? É você permanecer aqui debaixo da graça, confiando, nunca desistir. Porque aquele que nunca desiste, ao tempo certo, as promessas de Deus se cumprirão na sua vida, no nome de Jesus. Romanos capítulo 4, versículo 19, diz assim: E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Queridos irmãos, a Bíblia aqui se fala sobre Abraão com a sua esposa Sara. E esse Abraão, ele havia recebido a promessa da parte de Deus. E por mais que tenha parecido demorado, mas ele confiou. Mesmo o tempo passando e as coisas aparentemente parecendo que não ia mais se cumprir, Abraão continuou esperando. A mensagem diz que Abraão esperou contra a esperança, mas a fé ele não perdeu. Sabe por que ele não perdeu a fé? Porque ele sabia que aquele que lhe fez a promessa era fiel para cumprir tudo que tinha lhe prometido. Ele esperou, mesmo levando em conta o seu corpo já amortecido, aparentemente isso daqui, aparentemente, humanamente falando, era improvável de acontecer. Era impossível que isso aqui se cumprisse. Aparentemente falando, era impossível. Humanamente se falando, isso aqui não podia se cumprir, até por conta da idade avançada de Sara, seus 90 anos, Abraão 100. Mas aquilo que é impossível para os homens, humanamente se falando, é possível para Deus. Eu estou dizendo a você que está me ouvindo, que o Deus que não falha, que não tarda, que é fiel e que chega na hora certa, aquilo que ele te prometeu, aquilo que ele determinou, tem dia e hora marcado para estar nas suas mãos. Deus não atrasa. Deus, ele sempre está no lugar certo, na hora certa. Se engana quem pensa que Deus vai falhar. Se engana quem pensa que Deus atrasa. Se engana quem pensa que as promessas de Deus não vai se cumprir. Pelo contrário, se a promessa de Deus falhasse, Deus estaria contra si mesmo. Porque tudo que foi escrito, inspirado pelo Espírito Santo, jamais vai falhar. E se Deus não as cumprisse, ele estaria contra si próprio. Como ele não falha, vai se cumprir. Óbvio, tem um tempo certo, mas vai se cumprir. Na hora certa, tudo vai acontecer. Não importa a idade para viver as promessas de Deus. Não importa o tempo. Não importa se está perto ou se você tem que esperar um pouco mais. Tudo que você tem que fazer é não desistir e acreditar que no tempo certo tudo vai se cumprir na sua vida no nome de Jesus. Então seja paciente, espere. O Senhor está te preparando.
O Senhor está te moldando. O Senhor está te fazendo mais forte. O Senhor dos Exércitos, Ele está te moldando de dentro para fora, te preparando espiritualmente, está fazendo com que você crie essa estrutura espiritual, para que você que me ouve agora possa assim viver a promessa, viver o propósito, ou desfrutá-lo quando as coisas começam a acontecer, de tudo aquilo que já há algum tempo Deus Ele tem te prometido. Deus não vai atrasar. Deus não vai falhar com você. Eu não sei o que Deus te prometeu. Eu só sei que você está debaixo desta graça. Como essa luz até lá ao lado que brilha. Assim vai ser as promessas de Deus na tua vida. Todas vão se cumprir. E você vai ver com seus próprios olhos. Deus não vai falhar em nenhuma das promessas que te fez. Abraão, juntamente com Sara, sua esposa, o corpo já amortecido. Mesmo assim, a promessa se cumpriu. Porque Deus ele não falha, como diz aqui, né, na palavra. E a Bíblia diz que Abraão se fortaleceu, dando glória a Deus, pela promessa ter se cumprido e por ele ter desfrutado, né, dessa bondade de Deus para com ele, por ele ter vivenciado a glória de Deus e por entender que quando Deus promete, ele cumpre tudo que alguém ele prometeu um dia. E eu sei que você está debaixo da promessa. Eu sei que você está debaixo dessa graça, esperando a hora e o momento. Seja paciente, continue orando, não desista, não abandone o barco, não abandone a fé. Tenha paciência, continue orando, na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Tudo vai se concretizar, tudo vai acontecer, tudo vai se cumprir. E você que me ouve, você vai viver e desfrutá-lo da bondade de Deus em sua vida. Para finalizar, no versículo 21 diz assim: estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que lhes prometeram. Veja que Abraão entendeu que aquele que havia feito a promessa foi poderoso para cumprir tudo o que ele tinha prometido. Ele não duvidou. E por ele não ter duvidado, ele viveu todas as promessas de Deus na vida dele. Diz no versículo 20, não duvidou. Né? Mesmo a idade avançada, ele não duvidou. Ele não perdeu a fé e ele não duvidou. Por isso todas as promessas de Deus se cumpriram. Não perca a fé e nem duvide, porque Deus é fiel. E tudo que Ele te prometeu um dia, na sua vida vai se cumprir no nome de Jesus. Tenha calma, seja paciente. Há tempo para todo o propósito, como eu falei no início. Deus sempre chega na hora certa. Pode parecer demorado, mas não é que Deus demora. É porque Ele primeiro nos prepara para depois colocar nas mãos de alguém. Porque alguém Ele já prometeu desde lá de trás. Tudo que Deus te prometeu, Ele vem te preparando e acrescentando as bênçãos por outro lado. Para quando chegar nas tuas mãos, te surpreender com aquilo que já há algum tempo Ele vem falando que vai fazer na sua vida, no nome de Jesus. Abraão diz aqui no versículo 20 que ele não duvidou. Ele não se enfraqueceu, ele não duvidou. Porque ele sabia que aquele que ele prometeu era fiel para cumprir tudo aquilo que tinha lhe prometido. E por ele não enfraquecer na fé e não duvidar, como diz no final do versículo 21, Deus cumpriu tudo o que tinha prometido a Abraão. Não desanime, não jogue a toalha e não duvide. Porque tudo que Deus te prometeu, como Ele cumpriu na vida de Abraão, assim também Ele fará se cumprir na sua vida, no nome de Jesus Cristo. Tá bom, queridos? Seja paciente, nunca duvide. Na hora certa, tudo vai se cumprir, tudo vai se concretizar. E você vai desfrutá-lo desta glória, ou da bondade de Deus na sua vida, no nome do Senhor e Salvador Jesus. Tá certo? Vou ficando por aqui. Deus te abençoe. Forte abraço. Seja paciente.